Boa tarde, galera. Aqui é do canal Detona Orgânica e hoje a gente vai ver um pouco sobre o que seria a química orgânica e algumas características dela, certo? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: tem alguma semelhança entre um álcool, entre a gasolina, entre uma proteína e um óleo? Sim, todos eles são compostos orgânicos, tá? E esses compostos orgânicos são estudados pela química orgânica, certo? Qual é a função da química orgânica? Por que ela é tão importante? A química orgânica, ela vai estudar os compostos formados pelo carbono. Todos os seres vivos são formados pelo carbono. Então, imagina a importância disso. O quanto isso está no nosso dia a dia, o quanto isso está na natureza, isso é muito importante. Além de ser uma coisa extremamente cobrada tanto pelo Enem, como por diversos vestibulares, certo? E agora, qual que seria a diferença que eu posso ter entre um composto orgânico e um inorgânico, tá? O inorgânico, eu vou precisar de uma temperatura muito mais alta para que ele seja queimado, para que ele passe do estado líquido para o gasoso, certo? Já o orgânico eu consigo numa temperatura mais baixa. Outra característica também que eu tenho de diferente, que é muito importante, é a questão da combustão, que seria a queima. Toda vez que eu queimar um composto que é orgânico, ele vai liberar gás carbônico e água. Isso é uma característica muito legal e fundamental do composto orgânico, certo? Bom, essas são as principais diferenças. Tem um químico muito estudioso no ramo da orgânica que ele fez os teoremas de Kekulé. Ele estava estudando os compostos orgânicos sem saber que eram orgânicos e percebeu que tinha algumas características nesses compostos. A primeira delas seria a tetravalência do carbono. O que seria a tetravalência? Significa que o carbono vai fazer 4 ligações, certo? Outra característica que era diferente no composto orgânico seria o encadeamento, ou seja, o carbono ele iria formar cadeias carbônicas, certo? Para entender um pouquinho melhor, eu desenho uma molécula aqui no quadro, tá? E a gente vai começar a entender. Lembra que eu falei sobre a tetravalência do carbono, ou seja, fazer 4 ligações? Repara nesse carbono aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações, não tem? Já aqui, ó, vamos reparar nesse carbono aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações, não tem? Portanto, tetravalência do carbono. Agora, sobre a questão do encadeamento do carbono, seria formar cadeia, certo? O que seria muito bem isso? Olhar uma molécula e entender o que seria a cadeia. Repara nessa linha aqui que eu vou traçar, ó. Repara que um carbono está sempre ligando ao outro, não tá? Ó. Isso que seria? Uma cadeia carbônica, ligação de vários carbonos, certo? Bom, essas são as duas características estudadas no postulado. E agora a gente vai fazer um exercício super fácil, super simplesinho, para a gente entender melhor. Desenhar essa molécula e a gente vai ver as ligações que eu tenho e os tipos de carbono que eu vou encontrar na molécula. O que seria isso? Se eu tenho carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Carbono primário é aquele carbono que liga a um só carbono. Secundário, um carbono que vai ligar a 2 carbonos. Terciário, um carbono que liga a 3. E quaternário, um carbono que vai ligar a 4. E as ligações que eu tenho? Isso é importante a gente saber olhar uma molécula e entender. Uma ligação simples, uma dupla e uma tripla, certo? Vou começar a mostrar nessa linha principal que eu tinha traçado. Esse carbono aqui, ó, quantos carbonos ele liga? Ele liga com esse, com esse, com esse aqui embaixo e com esse, tá? Portanto, com 4. Portanto, ele é um carbono quaternário. Esse carbono aqui, o que ele seria? Primário, ele só tá ligando com esse. Esse carbono, com um carbono aqui e com um carbono aqui, então, portanto, ele é secundário. Mas ele tem uma ligação dupla, ó. Já ouvi classificar essa ligação diferente. Esse carbono, 1, 2, 3, terciário. Esse, 1, 2, secundário. Esse daqui, 1, 2, 3, terciário.
Esse 1, 2, secundário. E esse daqui, 1, 2, 3, terciário. Uma dica que eu dou para vocês, que é muito importante, é o seguinte. Apareceu uma ligação chamada insaturada, ou seja, que é dupla ou tripla aqui no composto, não pode ser carbono quaternário, combinado? Se você viu que tem uma ligação dupla ou tripla, cancela, não pode ser quaternário, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem gostou, por favor, dê um like, se inscreva no nosso canal e divulguem para os seus amigos que queiram aprender um pouco mais de química, certo? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e até breve.